É, Olá a todos. É, eu escolhi iniciar a minha fala com essa obra do Gilberto Gil e do Caetano Veloso, para falar da tanatologia e do cuidado paliativo. Eu entendo que a arte traduz a alma humana e é uma obra interventiva de maneira tão mais eficaz que o texto teórico, que eu não posso abrir mão dessa estratégia para alcançar a todos no que me proponho dizer hoje. A morte está para todos. Embora atualmente eu esteja distanciada do cuidado com pacientes paliativos hospitalizados, gostaria de demonstrar o quanto essa ideologia de cuidado se mantém presente na minha atuação e fazer a explanação equiparativa entre o cuidado paliativo e a estratégia de redução de danos. Vou percorrer o personagem mitológico, passar por Freud, ao correlacionar Thanatos à pulsão, e desfechar com uma análise sobre a vida e a morte, costurando as experiências da vida, construções teóricas e arte, para poder tocar e comunicar o que entendo por mais precioso dessa possibilidade de falar, que é tocar e transformar os seus olhares sobre essa temática, e principalmente sobre os humanos. Eu sou Érica, psicóloga, atuo com saúde mental, mas venho também da prática da psicologia hospitalar. Atualmente, eu sou diretora de 3 serviços da infância e da juventude aqui na cidade de Niterói. Os serviços são o CAPSI, a Unidade de Acolhimento Infanto-Juvenil e a ERIJADE, que são 3 serviços da saúde mental, que eles são substitutos ao modelo manicomial, né, de que as pessoas em sofrimento mental, elas eram internadas. Então, na desconstrução da internação, surgem esses equipamentos e a proposta é que a gente trabalhe preservando a vivência das pessoas, as relações, né? Então, são esses 3 serviços que se dedicam ao cuidado das crianças e adolescentes portadores de um sofrimento psíquico de alta complexidade e que demandem múltiplas atenções como possibilidade de tratamento. Na saúde mental, costumamos trabalhar sob a lógica da redução de danos, especialmente quando a gente fala do uso e abuso de substâncias. Trata-se de uma estratégia de cuidado que considera a impossibilidade ou a falta do desejo de abandonar o uso da adicção, ou seja, a pessoa que não tem a possibilidade de abandonar o uso da droga, a gente consegue trabalhar a partir das lógicas de redução de danos, entendendo que o apelo pela abstinência, ou seja zerar o uso de droga, muitas vezes produz mais agravamento do que propriamente o que a gente entende por solução, né? Existe uma fantasia de que a retirada da droga soluciona o problema, quando, na verdade, a experiência prática que a gente tem é que a retirada da droga, ela está relacionada às recaídas, e normalmente as recaídas, quando você zera o uso, elas são graves e normalmente levam aí a um quadro né, de overdose ou de uma dose excessiva que demanda, às vezes, maiores cuidados em saúde. Por isso a gente faz essa aposta, né? Desse modo, a gente trabalha com os nossos usuários a autonomia e o controle do uso da substância. Assim, cada substância, e aí o próprio paciente é capaz de decidir se ele usa, quando usa, o que usa. Ele passa a saber também se ele exagerou, quando ele precisa de alguma ajuda, quando os outros, né, os parceiros da roda também exageraram e precisam de ajuda.
quando a gente trabalha nessa lógica de construção de autonomia, a gente permite o sujeito autogerir e autorregular. Não é de fora que regula esse sujeito, é o próprio sujeito sendo capaz de perceber os seus limites, os seus excessos, entender o que é que ele usa, entender qual a substância dele, né? E aí, assim, o que é mais importante dessa forma de cuidado é apontar para a produção de vida. Então, em parceria com esse paciente, a gente planeja a estratégia de inserção social, a gente identifica o desejo de aprender alguma coisa, de trabalhar, de voltar a estudar, de passear, de fazer qualquer atividade que seja do desejo desse sujeito e que aponte para a vida, né? O que pode ser produtivo para essa pessoa. E aí, nessa estratégia, incluímos possibilidades importantes e simples que muitas vezes passam despercebidas, que são o uso de descartáveis, a higienização, a hidratação, o descarte do material. Aprender a usar droga significa regular o uso, saber o quanto ela é tóxica, saber o que ele tem de reação para cada droga, para cada substância, saber que se ele compartilha uma seringa, ele está correndo risco. A gente está falando agora, né, da pandemia. Então, a gente está falando de uma doença respiratória. Se a gente tem a possibilidade de orientar o nosso usuário que o compartilhamento do cigarro ou do cachimbo é um risco, eles também podem ficar mais atentos para cuidar e regular e procurar formas de não reutilizar o material. Isso protege de comorbidade. Eles vão seguir fazendo o uso da droga, mas eles acabam aprendendo a usar de uma maneira mais regulada, que não impeça a produção de vida. Isso é a experiência que a gente vem vivendo, né? E o que eu pretendo dizer com isso é que, diante da miséria humana que algumas pessoas vivem, construir conhecimentos mínimos e produzir caminhos de saída podem reduzir agravos e causar vida. Muitos morrem tão literalmente em vida que são invisíveis às políticas públicas e também às pessoas que passam nas calçadas. Essa morte, para mim, é a mais difícil, porque de todas as faces de Thanatos, essa segue me espantando mais. Não exatamente pelo que eles me causam, não é medo deles, mas porque, em geral, o meu encontro com esses usuários me traz conhecimentos, né? Eles me ensinam muito, mas sim pelo modo de existir sempre à beira do abismo, à borda entre a vida e a morte. São pessoas que estão vivendo sempre muito, numa lógica muito que a gente tem medo, né? A gente tem medo da rua, a gente tem medo de passar fome, a gente tem medo de não ter onde morar, a gente tem medo, tudo para a gente que parece uma negação da vida, né? Essas pessoas estão ali o tempo inteiro se equilibrando entre morte e vida. E por isso que eu achei tão importante trazer essa experiência para falar com vocês, né? Na mitologia grega, Thanatos é filho de Nix, que é a noite, e Érebo, que é a escuridão, e habitava os Campos Elíseos, o paraíso do mundo dos mortos. Thanatos, ele é representado por um ser alado, de vestes escuras e foice na mão. Ele é a personificação da morte e ele é o deus da morte também. Esse personagem, ele também aparece na mitologia romana, identificado como Mor ou Leto. Ele está no imaginário humano, né? Nas filosofias antigas, na mitologia, a morte é pensada, a morte é questionada, sempre inquieta o ser humano, a morte, né? A palavra tanatologia provém de thanatos, que é a morte, mais logos, que é o estudo. Então, tanatologia é o estudo da morte e do morrer, especialmente nos aspectos psicológicos e sociais. Assim,
A tanatologia é a ciência da vida e da morte que visa entender o processo de morrer e o luto. E, simultaneamente, humanizar o atendimento aos que estão sofrendo perdas graves, podendo contribuir dessa forma na melhor qualificação dos profissionais, permitindo a construção de estratégias e procedimentos que visam atenuar a dor e o sofrimento e aprimorar a qualidade de vida do paciente e de seus familiares diante de um quadro de doença terminal. Portanto, entendemos que tanto a tanatologia quanto a redução de danos tem por finalidade promover vida diante da mortificação. Um diagnóstico de terminalidade ou a vulnerabilidade de uma vida sem expectativa, né, sem perspectiva, demandam construções estratégicas de lembrar da existência, de escolher viver até o último instante. A proposta de ambas estratégias, guardadas as especificidades, é convocar o inconsciente, a pulsão de vida, não a de morte, que é mobilizada pelo próprio contexto. Então, a nossa proposta é conseguir, através das nossas intervenções, do nosso trabalho, mobilizar a vida, a pulsão de vida. Eu vou explicar um pouco para vocês sobre a pulsão, né? O termo pulsão, ou Triebe, do alemão, aparece em Freud pela primeira vez na obra chamada O Projeto, que é do ano de 1895. Quando sugere que o sistema psíquico é exposto a quantidades de excitação advinda de estímulos endógenos. E isso é a mola pulsional do mecanismo psíquico. Ou seja, a excitação, ela vem de dentro. Ela movimenta a partir do que vem de dentro. E essa excitação, né, essa energia que vem de dentro, é o que ele vai chamar de pulsão. A pulsão se distingue do conceito de instinto. Instinto está relacionado a determinadas categorias de comportamentos pré-estabelecidos e realizados de maneira estereotípica, com objeto de satisfação específico, quando a pulsão, ela refere-se a uma energia psíquica não específica que pode conduzir a comportamentos diversos. Ou seja, instinto é o que o nosso cachorrinho, o nosso gatinho, o nosso passarinho tem, né? Os animais têm instinto. E é pelo instinto que ele foge, é pelo instinto que ele come, é por instinto. Ele tem uma energia, né? Uma excitação que é direcionada, né? Uma quantidade de energia direcionada para a satisfação da fome, para a satisfação da sede, para se proteger do risco. Então, ele tem um estímulo específico para determinada resposta. Os nossos animais, eles têm, né? Os nossos pets em casa, a gente consegue acompanhar essa questão. Entretanto, a pulsão, ela não tem esse mesmo formato, né? De uma energia específica para um comportamento específico. Na verdade, o que o Freud está chamando de pulsão é essa energia, pensando mesmo numa quantidade de energia elétrica, pensem num choque, né? É um choque inespecífico, é só uma quantidade de energia, e a condução que vai ser dada para normalizar essa energia, essa quantidade extra de energia que surgiu, que é o comportamento. Então, a gente vai se comportar tentando diminuir essa quantidade de excitação que vem de dentro, né? Então, a gente tenta organizar a partir da pulsão. A gente vai ser movido pela pulsão. O Freud, em 1915, ele fala na obra A Pulsão e Suas Vicissitudes, ele sistematiza a teoria das pulsões e situa a pulsão como um conceito de fronteira entre o psíquico e o somático, apontando que a estimulação vem do corpo, ou seja, vem de fora, e atinge o psíquico,
atravessando a fronteira entre o corpo e a mente. A gente vive as experiências, né? A gente passa por estímulos, e aí a gente pode pensar num estímulo até doloroso, que automaticamente a gente vai pensar só na resposta automática, né? Assim, um estímulo doloroso e eu tenho uma reação. Mas para o humano, não fica só na reação neurológica. A gente vai ter o estímulo doloroso, a resposta ao estímulo doloroso e uma energia psíquica eliciada por esse estímulo. Essa energia psíquica precisa ser elaborada, né? Ela precisa ser cuidada aí pelo nosso psiquismo. Então, ele fala, né, na teoria, ele descreve duas pulsões antagônicas, Eros, que é uma pulsão com tendência à propagação, à sobrevivência, à energia criativa, ao sexo, à preservação da vida. E Thanatos, em oposição, né, que é a pulsão de morte, que levaria à segregação de tudo que é vivo, à destruição e retorno ao nirvana. Ambas as pulsões, elas não agem de forma isolada, estão sempre trabalhando em conjunto, segundo o princípio de conservação da vida. Então, a gente tem Eros, né, como pulsão de vida, movendo no sentido da preservação, e Thanato, que é a pulsão de morte, movendo nesse sentido da destruição, da fragmentação, da redução da energia psíquica ao ponto de um nirvana, como se a gente pudesse alcançar uma estabilização, uma neutralidade da energia psíquica. E o Freud fala aí dessa conjunção dessas pulsões para nos manter vivos, né? Para nos manter no mundo, né? E aí ele dá um exemplo que é o funcionamento entre as pulsões no processo de alimentação, que embora exista uma pulsão de vida no ato próprio de se alimentar, né? Que é para manter a vida que a gente se alimenta, a pulsão de morte também está presente à medida em que a gente precisa preparar o alimento. Então, a gente corta, mastiga, cozinha, tritura, e a gente precisa destruir para conseguir ingerir. Então, assim, cada um dos nossos comportamentos, ele é capaz de identificar onde encontra pulsão de vida, onde encontra pulsão de morte. E o psiquismo, ele trabalha em direção a um equilíbrio de energia. Veja bem, é um equilíbrio, não é uma neutralidade. Não é para que a gente alcance aí uma não percepção energética, na verdade. É para que a gente possa estar equilibrado, não sofrer pelos excessos. E aí, o psiquismo trabalha nessa dialética entre o princípio do prazer, que é a busca da satisfação e a evitação do desprazer, e o princípio da realidade, que é nosso cotidiano de lidar com as restrições que são impostas pela própria vida. O aparelho psíquico saudável ia seguir em busca da manutenção desse equilíbrio, né? Então, quando a gente fala de uma boa saúde mental, é como se a gente pudesse estar identificando que essa manutenção de equilíbrio está acontecendo. Não significa que não tem desordem, não tem sofrimento, não tem momentos, né, mais difíceis, mas significa que a gente tem um equilíbrio de energia, não pende nem só para a realidade, que é um problema. Quem vive muito arrisca, né, as restrições. Quem está muito inscrito nas restrições do princípio da realidade, né? Porque, inclusive, é isso, ele não é capaz de criar, ele não é capaz de, de sair da linha, né? De fazer qualquer coisa que não esteja pré-estabelecida. E o princípio de prazer, que é o puro gozo, né? É ter prazer, é buscar somente a satisfação e passando mesmo por cima de todos os limites, todas as regras,
É isso que a regra, na verdade, ela é fundamental para a existência, né, para a convivência, para a gente poder ter uma boa relação coletiva, né, e a gente é ser coletivo, a gente precisa estabelecer algumas regras de convívio, de existência. Por isso a gente precisa de leis, precisa de protocolos, né? Mas não dá para a gente só seguir os protocolos, as leis e as regras. A gente precisa ser criativo, a gente precisa produzir outras possibilidades, a gente precisa poder questionar o que já está dado, questionar os instituídos, né? A gente precisa poder refletir. É, então, é importante que a gente mantenha o equilíbrio entre essas energias, o equilíbrio entre os princípios, né, de prazer e de realidade para ter uma vida saudável. Quando a gente fala de uma pessoa em sofrimento mental, ou o paciente da saúde mental, em geral, a gente está falando de um paciente que a balança pendeu mais para um lado do que para o outro, né? Ele está vivendo em sofrimento porque a balança não está equilibrada. Então, diante de realidades duríssimas e riscos à existência, as balanças pendem. O diagnóstico de doença terminal, a finitude anunciada, o risco da dor, o medo da morte, uma infinidade de desprazeres se impõem. Como lidar com tanto sofrimento? Como diz Gilberto Gil, não tenho medo da morte. Não tenho medo da morte, mas sim medo de morrer. A morte é o fim. O processo de morrer é desconhecido, assustador. Mas esse é o lugar onde o profissional consegue alcançar. A pulsão é dentro, é do sujeito, é subjetiva, fora do nosso alcance. As doenças e misérias humanas não estão sob nosso controle. Onde podemos chegar e intervir na experiência de vida a partir da constatação da morte? Atuamos na elaboração das percepções e experiências. Ou seja, tem um componente aí, né, desse processo da morte que ele vai necessariamente mobilizar essas energias internas, né? É alguma coisa de fora, né? Como o Freud está falando, entre o somático e o psíquico, é alguma coisa que afeta o somático, afeta o corpo, e o corpo vai produzir energias aí psíquicas. A pulsão vai ser mobilizada. O que diz respeito, né, a um anúncio de uma finitude, de uma terminalidade. E o que diz respeito a isso que é tão interno, né, que nem o próprio sujeito tem controle, não estão mesmo ao nosso alcance. Mas o modo como o nosso paciente vai poder lidar com, com essa experiência de fim de vida, a gente pode estar junto, a gente pode ajudar a família a elaborar, a gente pode estar pensando, né, junto com esse paciente, no que ele, o que ele pode produzir, o que ele deseja produzir, quais são os vínculos dele com a vida, né? Isso a gente pode fazer junto com o nosso paciente. Nascida preta, pobre, na rua, pai desconhecido e mãe usuária de drogas, Luísa não tem ninguém com quem contar. Passou por abrigos, escolas, semi-liberdade, internação, mas foi a rua, a prostituição e a droga quem a acolheu. Não foi escolha, foi destino. É um destino bastante comum aos que portam tais características, né? Ela é preta, pobre, viveu na rua, mãe usuária de drogas. Eis o cenário de morte constituído. O tratamento? Promoção e produção de vida. Como? Inventando junto com o usuário um meio de existir até morrer. E aí eu estou falando de cuidado paliativo.
Diagnosticado com câncer cerebral intratável aos 34 anos, Fabrício não contava com a família para o sustentar. Seu pai o abandonou na infância, a avó idosa é doente do coração e a mãe é intelectualmente limitada e vive em extrema pobreza. O trabalho dele sustentava a família, até o dia que perdeu a mobilidade, a visão foi gradualmente comprometida e a capacidade intelectual também. Antes ele era o responsável pela família, agora já não mais. O tratamento. Aos familiares, lidar com essa demanda de cuidado. A ele, promoção e produção de vida. Como? Inventando junto com o usuário um meio de existir até morrer. Esses dois relatos que eu trago aqui para vocês são duas experiências de trabalho que eu tenho. São duas pessoas reais, né? Uma menina que passa por toda, né, que nasce com essas características, né, que são tão difíceis no nosso país, né? É tão difícil viver com essas características que esse destino, que eu estou chamando aqui de destino, não há de ser um destino real, né? Mas é uma coisa que as pessoas são levadas a, nesse nosso contexto de mundo. E elas são levadas a viver uma vida muito, muito difícil, inclusive. É uma menina muito boa de se lidar, é uma menina que consegue se relacionar muito bem com todo mundo. Quando ela foi apreendida e foi para a semi-liberdade, depois para a internação, ela, na verdade, ela não era responsável pelo ato infracional, mas ela foi acusada por outras pessoas, né, que eram menores de idade, e aí ela acabou sendo levada para um presídio, viveu a experiência de um presídio sem ter cometido nenhum crime, e ela sai de lá podendo falar dessa experiência, podendo falar dessa vivência, e é uma pessoa que a gente precisa estar junto, planejando cuidado, planejando possibilidade de vida. A gente precisa pensar com ela como ela pode cuidar da gestação, como é que a gente acompanha um pré-natal, como é que faz exames, como é que toma medicação. Tudo isso a gente vai ensinando a ela e construindo junto com ela. Eu me lembro, inclusive, de quando nasceu o bebê e ela começou a cuidar dessa criança e ela vinha até a gente perguntar sobre cuidados de como cuida do umbiguinho, como cuida. Se eu usei droga, eu sei que eu não posso amamentar, mas o que eu tenho que fazer? E aí ela vem conversando com a gente, perguntando, pedindo orientações, começa a se organizar no mundo possível para a vida dela. Esse é o segundo caso, né, que eu chamo aqui de Fabrício, foi um menino que eu acompanhei no hospital. Ele tinha recebido o diagnóstico já havia quase um ano, quando eu entrei para trabalhar naquela unidade hospitalar. Ele já estava internado há aquele tempo, né? A família só visitava pontualmente, porque tinha muita dificuldade financeira para conseguir se deslocar até lá, mas estava sempre junto com ele. E era um menino que sai, né, de uma vida muito potente, de muita energia, muita articulação, muitas amizades, e com a doença ele perde tudo, né? Porque ele foi internado para investigar o que eram esses sintomas e depois ele não mais saiu do hospital. E ele ficou internado. Até que a gente chega e começa a fazer um trabalho, eu compunha a comissão de cuidados paliativos desse hospital, então a gente conseguia fazer muitos projetos em cuidado paliativo, né? Projetos pensados para cada paciente. Para esse paciente, a gente pôde ir construindo com ele algumas vivências que para ele eram muito caras, né? Que ele dizia que ele sentia muita saudade, que era trabalho e outras experiências na vida, e ele contava para a gente do quanto ele amava a praia.
e que sempre ele saía do trabalho e dava um pulo na praia, ou ele acordava mais cedo antes de ir para o trabalho e passava na praia, pegava alguma onda antes de ir trabalhar. E ele trabalhava numa empresa de ônibus. E ele faz esse relato para a gente vai recolhendo as informações. Na época, eu ainda não estava compondo a comissão de cuidados paliativos, mas eu trago essa aposta, né, para a direção da unidade, e eles topam, então eu propus que a gente trouxesse a praia até ele, uma vez que ele não podia sair do hospital por algumas questões que eram avaliadas pela equipe de equipe interna, médico, enfermagem, tinha algumas questões que impediam a saída dele. Então, proponho que a gente traga a praia para dentro do hospital, que parece uma loucura, e a gente faz essa loucura, recolhe areia da praia, recolhe água da praia, faz um cenário de praia, e aí na parte externa desse hospital tinha uma área bonita, assim, e a gente conseguiu montar uma botamos um material plástico no chão, areia por cima, e montamos esse cenário da praia, um som de onda batendo, com um ventilador para fazer o vento e sentir o cheiro da praia. E aí a gente leva esse paciente até a praia, e a praia improvisada, né? Uma praia cenográfica para ele poder ter contato. E disso ele desperta uma série de outros desejos e, e vontades de viver que ele muito tempo não falava, porque ele estava nessa condição, né, muito degradado ali como sujeito, uma pessoa que já não estava muito existindo naquele corpo, muito sem desejo, muito sem vida, e ele passa, a partir dali, a falar sobre desejos, construir as possibilidades, planejar um dia de saída, quando ele tivesse alta, como seria, para onde ele iria, e começa a convocar as pessoas da família também para esse cuidado. Então, foi uma intervenção maravilhosa, a partir da escuta e do cuidado com ele, né? Para ele, a gente pôde construir isso como surpresa, mas foi uma surpresa bem agradável para ele. Mas, em geral, a gente constrói as intervenções, né? A partir daí, foi como foi possível construir para ele as intervenções em parceria com o paciente, em parceria com essa pessoa que tem um diagnóstico de terminalidade, que vai precisar elaborar essa notícia, que vai precisar pensar o que a morte representa, né, para si mesmo, a família vai precisar pensar o que é a terminalidade, esse cuidado do paciente terminal, o que é perder esse paciente no contexto de vida, né? A gente acaba não falando sobre morte, né? A morte ela é tão assombrosa, a gente tem tanto medo do que acontece depois, né? Que a gente acaba não falando sobre morte. A gente não conversa sobre morte com a nossa família. A gente tem muita dificuldade de falar disso, né? Eu me recordo que na cidade de onde eu venho, que é Nova Friburgo, uma cidade pequena aqui do Rio de Janeiro, do estado do Rio de Janeiro, uma empresa inventou um plano, né, um plano de assistência funeral. Hoje em dia isso já é mais recorrente, mas na época não havia, né, era alguma coisa mais inovadora. E eu me lembro quando a nossa família vai, sei lá, fazer, né, o tal plano e como as pessoas ficaram horrorizadas de você fazer um plano funeral, é, né, vai comprar um caixão antes de morrer, ou vai fazer um plano para morrer, como tivesse alguma coisa que te acelera, né, nesse processo, porque você agora tem um plano para isso. E na realidade não, né? A morte é o que a gente tem de certeza, né? Precisamos trabalhar em relação a isso, elaborar em relação a isso, saber pensar o que cada um pensa,
sobre a morte do outro, sobre perder. Perder é muito difícil. Quando a gente entende que o outro é nosso, né? A gente tem dificuldade de perder, de não encontrar mais num contexto de vida, e a gente fala pouco disso. Então, quando a gente se depara com a morte, né, ela assusta. Eu me lembro, assim, eu queria relatar para vocês um ponto, que eu me recordo da experiência que me trouxe ao estudo do cuidado paliativo. A minha avó, ela vivia com a gente, eu e minha mãe. Minha mãe cuidava da minha avó, e ela era uma senhora dessas matriarcas, sabe? Tudo passava por ela, as decisões todas passavam por ela. Mas a minha mãe cuidava dela a partir do momento que ela adoeceu, que ela teve alguns problemas de mobilidade por doença óssea, essas coisas, e aí passou a ter também outras questões de saúde relacionadas. Então a gente tinha uma vivência diária, né? Todos os dias a gente almoçava junto, todos os dias a gente se falava. Aí, um dado momento, a minha avó passa a apresentar um problema de saúde e ninguém conseguia entender o que era, e passa de médico em médico. Nunca foi muito de frequentar médicos, fazia alguns acompanhamentos, mas ela era bem reativa a isso. Mas quando aparece essa questão, ela é levada para avaliação médica para tentar entender o que estava se passando. E nesse, nesse vai e vem, né, de avaliação, ela muito incomodada com tantas avaliações, é, um dos médicos aposta na internação para tentar identificar o motivo lá das dores que ela tinha, das feridas que ela tinha. Ela foi internada e ficou um tempo longo na enfermaria, até que um dia ela teve uma complicação, ficou muito grave, foi para o CTI, ficou no CTI. Foi um intervalo de pelo menos uns 15 dias no CTI. Me recordo que a gente visitou, a família visitou, as pessoas falavam, né, muito do como ela estava, mas que, né, alguma hora alguém dizia que a gente precisava se preparar, outra hora as pessoas diziam que ela estava se recuperando. Isso era para mim alguma coisa muito nova, nunca tinha perdido ninguém, então estava tentando me entender com aquilo, entrar num CTI, aquele espaço tão frio, é, tão sem relação, né? Ver a minha avó ali deitada, sem reagir, sem interagir, enfim, foi muito ruim, muito difícil. Algum tempo depois ela teve alta do CTI, foi para a enfermaria. A medicação também trouxe algumas alterações para ela, né? E aí ela começou a se comportar de uma maneira que a gente não estava muito acostumada, a falar coisas que ela não estava acostumada. E, e aí ficou um curto espaço de tempo nesse quarto. O médico que a acompanhava, um médico que para mim é uma referência, né? Ele reuniu a família e disse a eles: olha, não tem nada mais que o hospital ou a medicina possa fazer por ela. Ela está mesmo no fim de vida e ela não deseja estar aqui no hospital. Ela nunca gostou de atendimento médico, ela não está confortável no hospital e eu sugiro que vocês a levem para casa. Obviamente, isso gerou, né, questões para a família, que alguém ouvia o médico, o outro questionava, o outro criticava, enfim, tudo que a gente é, costuma mesmo ver de reação numa situação dessa, né, as divergências aparecem, as opiniões, mas ao final a decisão foi que ela retornasse para casa, então a família providenciou, alugou, enfim, todo um equipamento, um aparato médico para recebê-la em casa, né? Maca, respirador,
cadeira, não sei o que lá, e, enfim, cadeira de banho, todas as coisas para que ela pudesse estar o mais cuidada possível. Mas quando ela chegou em casa e eles tentaram colocá-la nessa mesa, né, nessa cama hospitalar, ela recusou. Ela disse que não, ela queria estar na cama dela. Pediu que a família fizesse contato com uma pessoa. Minha avó sempre foi kardecista, então ela tinha uma pessoa de confiança dela, ela queria que essa pessoa viesse cuidar dela. E a gente ligou para essa pessoa para ela vir cuidar. Essa pessoa acompanhou, né, todos os dias ali que ela viveu na cama dela com esse quadro, e ela só ia sinalizando o que ela queria para aquele momento. Assim, ela queria ver os filhos tais e tais, ela pedia para que esses filhos viessem, ela se lembrava de algum amigo e pedia que eles fizessem contato. É, ela pediu que a gente tinha uma cachorrinha em casa, ela pediu, né, cuidava, ficava abraçada com a cachorrinha várias vezes durante, né, esses dias, num cuidado aí com ela. E no dia que ela ia morrer, ela sabia, né? Ela sinalizou que era o fim da vida e que ela precisava ver algumas pessoas. E eu me lembro disso porque eu era muito nova nessa época, estava com uns 19 anos mais ou menos, e ela pediu para ver determinadas pessoas, as pessoas foram lá, e a minha mãe me liga, eu estava no trabalho, né? Ela me liga dizendo: a sua avó vai partir, ela quer te ver. E aí foi muito difícil, né? Porque perder alguém, ver alguém morrer é sempre muito difícil, mas eu fui até ela, me despedi dela, voltei para minha casa e naquela noite ela morreu. A descrição, né, das pessoas que estavam ali nessa cena de morte, né, é de que ela foi apagando como uma vela que chega ao fim da parafina, né? Quando está ali no finzinho da vela e ela apaga gradualmente e tem só um respiro final. A descrição de uma morte muito suave, muito cuidadosa, muito respeitosa, assim. E aí ela pôde fazer o que ela chamava de passagem. Ela fez a passagem. Esse evento ele deixou para mim uma lição para a vida, né? Que é o respeito ao direito de morrer. Todo mundo vai morrer, mas a morte é um fim inevitável para todos os seres viventes. Mas morrer de forma cuidadosa e respeitosa é que, né, uma tarefa, eu acho, que de todos que cuidam do sujeito ao final da vida. Com ela, eu aprendi que isso era uma missão. Trabalhar para trazer dignidade ao sujeito no desfecho final da sua vida. Poder olhar, né, para essas pessoas, né, que partem e que sabem que é o momento da partida, com generosidade, né, permitindo que elas acessem o que elas não acessaram, que elas possam cuidar do que elas ainda não cuidaram. Minhas experiências, né, posteriores a isso, né, na minha vida profissional, me disseram muito disso, né? Eu sempre trabalhando em hospital, eu atendia beira de leito. Então, a gente tem o paciente terminal, que a gente tem um diagnóstico, que a gente sabe do avanço da doença, mas tem o paciente que um dia está com você, outro dia não, né? Então, segue sendo esse o nosso trabalho, é produzir vida, é conduzir o sujeito a uma qualidade de vida, é pensar esse momento de vivente como um momento de produzir, é, é poder permitir que esse sujeito elabore as dores sem que ele precise apelar para a morte como saída, né? Para um idoso que viveu aí toda uma história e que ele tem convicção da qualidade da história que ele produziu,
da família que ele construiu, dos caminhos que ele percorreu, normalmente isso é menos assustador. Eles conseguem dizer, bom, meu tempo foi de produção, eu consegui fazer isso, eu pude fazer aquilo, eu tenho a minha vida assim, eu tenho meus filhos assim. A gente tem vivido familiarmente também uma experiência da bisavó da minha filha, que está nesse momento de terminalidade, e ela diz, ora ela diz, tudo bem, já deu o meu tempo, eu quero partir, ora ela pensa no que ela gostaria ainda de poder fazer, isso é normal, faz parte do processo de elaboração, poder ir, voltar, rever, repensar, e aí as pessoas têm que poder fazer esse movimento. Ah, muitos autores, né, vão discriminando aí cada uma das etapas do processo de luto. Eu acho que talvez didaticamente ele nos ajude a perceber que existem pontos de ultrapassagem, né, até você de fato poder elaborar, mas eu nem optei por trazer esses pontos, porque eu acho que mais importante disso tudo é que a gente possa ouvir esse paciente, essa pessoa, com o cuidado de quem é humano, né? É um humano fazendo uma transição, é um humano pensando em todo o processo de vida, né? Que a morte seja hoje, que seja amanhã, ou, né, ou que demore um ano inteiro, quando a gente tem um diagnóstico de terminalidade, a gente não sabe muito esse tempo, né? Não tem muito como determinar que tempo é esse, que é um pouco a nossa realidade. A gente está aqui falando hoje e a gente não sabe se amanhã a gente vai estar aqui para falar. Eu tô dizendo isso que a gente não tem que ter tanto medo da morte, a gente não tem que ter tanta insegurança, né? A gente precisa poder falar disso. Mas a gente tem que lembrar que a morte tá inscrita na vida, né? O Gilberto Gil diz isso, né? Eu vou estar lá para ver a minha morte, né? Ele está dizendo disso. A gente vai estar lá. Quem vai estar vivendo a morte é a gente, né? Como vai ser depois, eu não sei. Então a gente precisa poder viver todo o processo. Viver a dor, viver o sofrimento, falar dele, elaborar, poder estar junto com quem a gente ama, poder escolher opções de vida. É, enfim, a minha ideia é muito provocar todos uma reflexão a respeito do que a gente vive, né? A respeito da nossa experiência em relação à morte, a nossa experiência em relação à humanidade. E se a gente pensa, né, na formação dos profissionais de saúde, que essas pessoas que estão na lida direta, eles tenham a sensibilidade para perceber que a morte assusta, atormenta, mas que a gente pode ser o amparo e o acolhimento para essa pessoa tão afetada. Uma poetisa escreve uma poesia que eu achei muito legal, como uma reflexão, né? Chama-se A Única Certeza. A morte é tão certa que a vida nos alerta. Só morre quem está vivo e só vai realmente viver quem a morte não temer. Por isso, precisamos nos preocupar com a vida, pois sem ela já estamos mortos. Chama-se Melania Ludwig. É um poema que fala do meu entendimento, fala disso que eu estou apelando, né, como estratégia para tocar as pessoas. E, enfim, eu gostaria de poder encerrar essa minha fala trazendo essa reflexão, que a gente possa viver até morrer. Agradeço muito a oportunidade de estar com vocês. Agradeço o convite. Boa noite. Eu que agradeço, professora. Nós da IFMSA Brasil, da UFCG Cajazeiras, agradecemos muito a sua participação.
Não foi uma aula daquelas maçantes, foi um diálogo muito bacana, apesar da gente não estar podendo dar a resposta ao vivo, assim, com a senhora, né? Mas com certeza gerou uma reflexão, todos esses pontos, inclusive, queria destacar que eu não conhecia esse tipo de trabalho que a senhora faz, né, com né, com usuários de droga, né, Aham. com essas pessoas, eu não sabia, achei muito interessante essa perspectiva psicológica de tudo bem, eles vão continuar utilizando, né, alguns, mas vamos ensiná-los como fazer de uma forma mais, né, eu achei incrível, eu não conhecia, de verdade. Não, eu digo que é uma prática que é para a nossa vida. Redução de danos, a gente tem que pensar no açúcar, no, a gente tem que pensar em um monte de coisa aí que a gente também usa. Se a gente usar a lógica de redução de danos, isso potencializa a nossa vida, sabe? E é Uhum. muito próxima, né? Assim, fazendo uma interface, é muito próxima. Outro ponto que eu gostei bastante também foi quando a senhora trouxe a praia até o hospital. Eu achei muito bacana isso, a criatividade de usar o ventilador, de trazer a areia da praia, Caramba, isso é muito legal. A gente está lendo o Clube do Livro, né, sobre a morte e o Uhum. morrer, e a gente está vendo várias etapas, né? A gente sabe que, como a senhora falou, existem as etapas do luto que as pessoas elencam, mas a gente Isso. sabe que elas não são fixas, né? A pessoa, uma hora, ela está aceitando aquela condição, de uma hora para outra, ela pode começar a sentir aquele medo e voltar para um estágio, passar para o outro. Então, Isso. não tem essa linearidade. Mas uma coisa que a gente percebe nos relatos da Elizabeth, né, que a gente, como profissional da saúde, tem que ter um olhar diferenciado. A gente tem que olhar o paciente não como um objeto, não como, né? A gente tem que olhar ele como humano, com respeito, com empatia, vendo que aquela pessoa é uma pessoa, né, que está ali, que tem a sua vida, que tem a sua história, que embora eu não tenha talvez tempo, né, não sei ter tempo de conhecer aquela pessoa, mas eu tenho que ter consciência que eu tenho que tratar ela, né, com autonomia, com respeito, com dignidade, né? E é muito importante a gente ver o outro lado, que às vezes a gente se perde, né, na correria do dia, naquela coisa, a gente acaba perdendo a noção de algumas coisas. E às vezes a gente precisa parar para refletir, para ver o outro lado, para ressignificar várias coisas. Então, a sua fala me lembrou muito algumas palavras do livro, alguns trechos, né, que faz a gente refletir sobre como a gente deve Uhum. agir com o paciente. Né? Muito bacana, muito obrigada. Ah, nada. Contem comigo. E eu fico à disposição, né, do que precisar mais, né, de tirar dúvida, eu tô aqui possível para isso, tá? Estou disponível para isso. Não sei se você tem o meu contato de e-mail, é uma possibilidade falar comigo por e-mail, pelo Instagram, tá bom? Tá certo. Muito, muito obrigada. De nada. Um beijo, boa noite, e eu agradeço a vocês pelo convite, tá bom? Tá certo.